Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos agora a mensagem desta noite, igreja. Quero que você abra o teu coração. Quero que você descanse, fique tranquilo, fique relaxado, não muito para não dormir, mas descanse, amém? Fique tranquilo aí, com o seu coração em paz, para que a palavra encontre, não é, a terra fértil, que é o seu coração, e ela germine também, porque a palavra também é uma semente, e ela vai ser semeada agora no teu coração, pelo Espírito Santo a partir de agora. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, peço ao nosso amado ministro, nossa amada pastora, que estão lá na transmissão e me auxiliando aqui no altar. O tema da mensagem é a importância da obediência. Ok? Então, nós vamos ouvir Deus falar a respeito deste tema, nós vamos entender o que Deus quer falar, a obediência a quê? Amém? Porque Deus tem uma palavra de ordem para o seu povo, para a sua igreja, e esta palavra de ordem deve ser obedecida. Então nós vamos começar lendo em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 32 e 33, que diz assim: Cuidareis... A igreja está abrindo a Bíblia ainda, né? Então, amém. Deuteronômio, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. 32 e 33, que diz assim: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então vamos ler de novo. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome neste momento. O meu coração se alegra, Senhor. O meu coração está feliz por poder estar aqui em teu altar nesta noite e em teu nome trazer a tua vontade para a tua igreja, Senhor. Em teu nome, Senhor, dar a instrução às tuas ovelhas, aos teus filhos amados. Eu te agradeço, Pai, e te peço para que aquilo que o Senhor determinou para esta noite se cumpra cabalmente, Pai. Que nada se perca, que haja entendimento, que haja compreensão, que haja, Senhor, o discernimento na vida dos teus filhos, para que eles desfrutem de todo o bem que esta palavra irá trazer-nos nesta noite. A minha oração é que a todos, ó Senhor, os quais o Senhor mesmo
já ordenaste receber esta palavra, que todos eles, Pai, tenham os olhos iluminados pelo Teu Espírito, para que compreendam o seu chamamento, para que compreendam, Senhor, a esperança da vocação dos santos, que entendam e conheçam a herança dos santos e que vivam a plenitude da Tua graça e da Tua salvação. Eis-me aqui para Te servir com a minha vida, Pai. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, em o nome santo de Jesus. Amém? E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu amado ministro Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Dani, meus irmãos amados, igreja de Jesus Cristo, igreja amada do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, aqueles que foram chamados por Deus para viver uma nova história, tiveram os seus olhos espirituais iluminados pelo Espírito Santo para poderem receber a revelação da graça de Deus, aqueles que são testemunhas do Deus vivo nesta terra e que estão nesta peregrinação crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Jesus na terra. E nós somos chamados a obedecer o Evangelho. Viver por modo digno o Evangelho de Cristo. Cuidar em fazer como nos manda o Senhor nosso Deus. Não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E desta forma, viveremos, seremos bem-sucedidos e com longevidade para desfrutar de todo o bem que o Deus, o nosso Senhor, nos faz. Então eu quero, neste momento, antes de nos aprofundarmos na mensagem, eu quero exaltar e glorificar ao nosso Deus com os meus lábios, com a minha língua, com a minha fala. Eu quero exaltar este Deus que é o único, verdadeiro e soberano Deus. O Deus dos deuses, o Senhor de senhores, o Rei de reis, o Deus grande e temível, a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa salvação. O Deus que as suas obras são perfeitas, que todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Nele não há injustiça. É justo e reto. Deus é santo. Os seus juízos permeiam a terra. Grande e digno de ser louvado é o Senhor, nosso Deus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Meus amados, nós vamos entender com uma maior profundidade a questão da obediência à sã doutrina. A obediência ao chamado de Deus. A Bíblia Sagrada mostra dois povos, duas classes de pessoas. Mostra-nos os judeus e os gentios. O que é gentio, pastor? O gentio é alguém que não é judeu. É alguém que não é israelita. Povos e nações distintos do povo de Israel. Esses são os gentios. Amém? Então o Senhor Jesus, ele veio, princípio,
a sua carne para os judeus. Amém? Tanto que ele escolheu 12 para andar com ele, judeus. Ele pregou para judeus. Ele enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, para os judeus. E deu a instrução que não falassem com os gentios, não entrassem nas cidades os gentios, os samaritanos. Amém? Está claro até aqui? Mas o mesmo Senhor, nos dias da sua carne, disse: eu tenho outras ovelhas. Aleluia. Eu tenho outras ovelhas. Não são deste aprisco, mas me convém conduzi-las. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O Senhor falando para os judeus a respeito de nós. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Este pastor, então, este rebanho é a igreja gentílica. Este pastor, o qual o Senhor se refere, é Paulo. O pastor dos gentios. O apóstolo dos gentios. Aquele que ensinou, aquele que pregou a revelação da graça do Senhor a este povo que não tinha, não era da aliança, que não tinha sangue judeu nas veias. Ou seja, o plano já estava traçado, tudo estava pronto e preparado para que o propósito de Deus se cumprisse. Então Jesus diz, amém? Mesmo antes de ir para a cruz, que ele já havia um pastor para esse povo. Então o plano já estava tudo pronto, já estava tudo preparado. E Paulo estava lá perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, apoiando a morte dos cristãos. E era esse o pastor para os gentios que Deus já havia preparado. Em Atos 9, versículo 15 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 13, 47, aqui está falando, 9:15, falando a respeito de Paulo, amém? Atos 13, 47, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, falando de Paulo, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Atos 22, versículo 21, diz: mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Gálatas 2, 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Aleluia. Então, por uma revelação de Deus, coube ao apóstolo Paulo trazer a mensagem da graça de Deus. Coube a Paulo obedecer à voz do Senhor e cuidar para fazer conforme tudo o que lhe foi dito pelo Senhor. Amém? Vocês estão entendendo a questão da obediência, a importância da obediência? Obediência ao chamado, obediência à revelação, obediência à visão que é dada por Deus. Amém? Atos 26, versículo 17 a 19 diz: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Aleluia.
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que coisa mais linda! Apóstolo Paulo dando testemunho diante de um rei. Ele está ali contando o seu chamado, aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi revelado, e por fim ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Esta visão celestial a que Paulo se refere é a revelação da graça de Deus que tem nos sido doada a cada dia neste lugar. Que é exatamente a mensagem específica para quem? Para os gentios. Esta graça, a genuína, que não se mistura com o evangelho dado a Pedro. Esta é a verdadeira graça, é aquilo que Paulo ensinou. Não se mistura com a lei. Em Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 2,21 diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Efésios 2:8 e 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça, amado, se vive por fé. A graça de Deus não carece de nada, não necessita de nada. A graça é suficiente por si própria. Então, viver a graça de Deus não aceita sacrifícios. Viver a graça de Deus não aceita jejuns. Viver a graça de Deus não aceita batismos. Não aceita nada que está relacionado à lei. Se eu trouxer aqui, amado, um ensino que para alguém aqui ser cristão precisa ser batizado em água, eu estou sendo anátema. Se eu trouxer aqui um ensino que diz que se para alguém ser salvo, para alguém de fato se converter ao cristianismo, precisa ser batizado em água, eu estou indo contra a revelação dada ao apóstolo Paulo. Em Romanos 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo, ele anunciou aos gentios, e Pedro anunciou aos judeus. Então nós não temos nada a ver com o evangelho de Pedro. No finalzinho do seu chamado, Pedro teve os olhos iluminados para poder entender o que foi dado a Paulo. Então, algumas palavras do apóstolo Pedro condiz com a revelação da graça. Amém? Mas aquilo que Pedro ensinava de fato não era para os gentios, era para os judeus, porque Pedro era um judeu. Amém? Por isso Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem eram essas ovelhas? Os judeus. Amém? Os gentios, Jesus tinha Paulo. Está claro até aqui? Está claro, igreja? Amém? Então, os judeus não se misturam com os gentios. Não se mesclam. Os gentios não se misturam com os judeus. Simples assim. Então, entendendo isso, eu falo para os gentios. Amém? Eu estou aqui a falar para um povo gentil. Então eu digo que é necessário obedecer. E você diga amém. O que a igreja tradicional faz?
ela traz os rudimentos da lei para dentro da igreja e coloca sobre o povo gentil. Hebreus 6, versículo 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito, igreja? É a graça. Perfeito é a graça. A graça é a perfeição do cristianismo. Em Hebreus 8, versículo 6 diz agora: com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador, aleluia, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É onde eu e você estamos, amados. Neste pacto maravilhoso, no pacto da maravilhosa graça de Deus, este pacto de superior, ele é superior, amado. É superiores promessas. É outro nível. Amém? Então, quando um gentil, ele ouve a mensagem da graça e crê, claro, algumas coisas começam a acontecer. Algumas coisas acontecem na vida desta pessoa. Em Atos 26, versículo 18, vamos ver o que acontece de fato na vida de um gentil que ouve, entende e crê e passa ali a ter um processo de conversão na graça. Olha lá, Deus está dizendo, não é, para Paulo, o que ele iria fazer através da vida de Paulo. Então isso Deus fala para Cristo vive. Porque ele faz exatamente isso através deste altar. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Então, olha, amado, o gentil que crê, ele começa a ter uma nova vida. E não deseja mais andar em uma rota de colisão com Deus. Ele não deseja mais andar no pecado. Ele não deseja mais, andar no erro. Ele quer andar conforme a vontade do Senhor. Então, essa pessoa, ela firma os seus passos na palavra de Deus. Ela se firma na casa do Pai. Ela se firma na obra do Senhor. Esse é o que ouviu e creu. E quem ouviu, pastor, e não se firma? Esse ouviu e não creu. Então, amado, é bem certo que alguma ovelha tenha a dificuldade, às vezes, de assimilar aquilo que ouve. Mas ela é ovelha. Então, ela vai se moldando aos poucos, devagar, aquilo que ela vai entendendo. Amém? Então, às vezes, por isso que um desenvolve mais rápido e o outro não. Porém, ela desenvolve. A ovelha, ela mostra a atitude de ovelha. Mesmo devagarzinho, mas ela revela a atitude de ovelha. Agora, o que ouviu e não creu, esse não tem poder para crer. Ou seja, ele não é ovelha. Amém? Ele não é ovelha. Por isso ele vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Porque a ovelha, aquilo que eu disse, aos poucos ou de uma vez, ela se firma na casa do Pai. Ela se firma na palavra de Deus. Ela se firma na obra de Deus porque ela é ovelha. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. Amém? Então a primeira coisa que o Evangelho da Graça faz, ouça, é abrir os olhos de uma ovelha. É tirar as escamas.
O evangelho converte das trevas para a luz, tira da escuridão, da potestade. O que é a potestade, pastor? É o poder. Então o evangelho da graça tira a ovelha do poder de Satanás para Deus. Quando a graça é recebida e crida, de fato, quando é uma ovelha, de fato. Então a graça faz isso. Não existe meio termo. Quem está cego passa a ver. Quem está em escuridão passa a ter luz. E passa a ser luz para o mundo. Em Romanos 3, versículos 10 a 12 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Amado, todos se extraviaram. Não tem um justo, não existe. Não há. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Pastor, mas aquela pessoa... Não há. A Bíblia está dizendo que não existe. E ponto final. Então como assim? Todos carecem da graça de Deus. Todos necessitam da salvação que há em Cristo Jesus. Porque não existe uma pessoa sequer justa por si própria. Amém? Efésios 2:1. Olha lá, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então toda pessoa que não tem Jesus está morta em pecados e delitos. A verdade é essa, irmão. Toda pessoa que não confessa Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador de sua vida, ela ainda se encontra em trevas. Pastor, mas ela tem uma meia dúzia de santinho lá na cabeceira da cama. Amada, ela está cega espiritualmente falando. Ela está em trevas. Aquela meia dúzia de santinho lá, desculpa, não serve para nada. Pelo contrário, serve para atrair maldição. Então, só o Espírito Santo, porque, e amado, eu falo isso com toda a autoridade porque eu vivi essa cegueira. Amém? Eu vivi essa cegueira. Até meus 33 anos eu fui católico, apostólico, romano. Minha casa era um... O que era a nossa casa mesmo, pastor? Lotado de imagem para todo canto. Cada cômodo tinha 3, 4. Entrava na sala, já dava de cara com uma estante que já tinha umas 3, 4. Você ia para o quarto... Não, ia para a cozinha, em cima da geladeira já tinha também. Umas 2 no armário, mais umas 2. Você passava para o quarto, no quarto também já tinha. Mais umas 2. Ó, uma desse tamanho. Depois ia para o outro quarto, tinha mais umas 3, 4. Na cabeceira da cama, mais umas 4. Era um monte. O dia que eu fiz a limpeza, mas eu tirei um saco. Cheio, lotado. Eu era cego. Eu era totalmente cego. Eu vivia em trevas. Amém? E hoje eu sei o que é luz. Hoje eu sei o que é estar na luz. Hoje eu sei o que é a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele, o Espírito Santo, iluminou os olhos do meu entendimento, iluminou os olhos do meu coração, iluminou os olhos espirituais para que eu pudesse ver. Amém, igreja? Assim como aconteceu na tua vida. E eu exalto a Deus junto com você por isso. Porque está aqui na palavra, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então só o Espírito Santo é capaz de dar vida e iluminar. Trazer luz de fato para alguém que está em trevas. Efésios 1, 17, 18 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aleluia, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, esse olhos do coração é os olhos do Espírito, amém? Para saberdes qual é
a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então ouça. Quando os olhos espirituais são iluminados, a pessoa passa a saber. Olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Então, quando os olhos espirituais, os olhos do conhecimento, do entendimento, são iluminados por Deus, a pessoa passa a saber. Ela, ou seja, até então ela não sabe. Ela não sabe de nada, ela está cega. Ela acha que tudo aquilo que ela faz é o caminho, que está tudo certo, mas ela não sabe. Ela tem uma cegueira espiritual. Então a pessoa ela não sabe qual é a esperança do seu chamamento, ela não sabe qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ela não sabe por que ela está aqui neste mundo. Ela não sabe de onde ela veio. Ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe o que ocorreu com o seu espírito em todo esse, desde a sua criação até o exato momento em que os seus olhos são iluminados. Ela não sabe, ela está cega. Então, através do evangelho da graça de Deus, aleluia, o Espírito Santo ilumina os olhos espirituais e acaba com a cegueira. Converte das trevas para a luz. Em 1 Coríntios 12, versículo 3 diz: por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha aqui, amado. Aqui acaba com a questão do livre-arbítrio. Porque a pessoa acha que ela pode aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mentira! Ninguém tem esse poder. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então não há nada humano nesta questão. Não há nenhuma participação humana na questão da salvação. É Ele, o Senhor, quem abre os olhos e nos dá conhecimento. É Ele quem chama, é Ele quem abre os olhos, é Ele quem dá o saber, é Ele quem dá o entendimento. Tudo é dele. Efésios 5, 8 a 13 diz: pois outrora éreis trevas. Todos nós aqui. Todos nós. Todos que hoje andamos na graça de Deus. Um dia éramos trevas, pura treva. Porém agora, sois luz do Senhor. Então agora, andai como filhos da luz. Tem a questão da obediência. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, nós temos um chamado para andar na luz, para viver em todo o tempo na luz, não andar de mãos dadas com as trevas, reprovar as obras infrutíferas das trevas, amém? Nós temos que reprovar, nós temos que abominar aquilo que Deus abomina, reprovar o que Deus reprova, porque nós somos luz. Em João 8, versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Uma vez os olhos do conhecimento iluminados,
não há possibilidade de andar de mãos dadas com o mundo. Há? Há, igreja? Então nós temos que reprovar as obras das trevas. A igreja não pode andar de mãozinha dada com Satanás. Ok? Em 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João 14,6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que lindo, mas ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Então você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque o Pai, o teu Pai, te trouxe. Amém? Glória a Deus. Você quer aplaudir? Você quer demonstrar alegria? Eu não sei se isso te alegra, se isso enche o teu coração de alegria. O meu transborda de alegria, mano. Aleluia. Efésios 2, 11 a 13 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, olha o que nós éramos antes da graça, antes de Jesus nos alcançar, nos iluminar os nossos olhos. Olha, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Cá entre nós, eu era assim. Alguém sem esperança. Sentia Deus assim, bem longe de mim. Mas bem longe. Aliás, eu nem sabia se existia Deus. Por quê? Estavais sem Cristo no mundo. Estáveis sem Cristo. E a pior coisa que tem, amado, é viver sem Deus. A pior coisa que tem para uma ovelha, para um filho de Deus, é viver aqui nesta terra separado do Pai, separado de Deus, sem Cristo. Então, agora, aleluia, aleluia. Olha lá, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você está entendendo a importância de obedecer? Você está entendendo o porquê do obedecer, igreja? E só obedece quem entende tudo isso. Aquilo que eu disse. Quem é ovelha, ela entende. Às vezes com um pouco mais de dificuldade, mas ela começa a entender e começa a alinhar o seu proceder. Agora, quem não é ovelha, não entende. Não entende isso. Não entende. Até busca Deus, tá? Mas ele sempre vai estar separado de Deus. Sempre vai estar separado de Cristo. Porque a ovelha, ela entende que uma vez em Cristo para sempre. A ovelha entende que uma vez salvo para sempre. A ovelha entende que uma vez selado para sempre. A ovelha entende que uma vez perdoado para sempre. 1 de Pedro 2, 24 e 25 diz assim:
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Está vendo aqui o pastor com letra maiúscula? Lá quando Jesus cita a respeito do rebanho e do pastor, que haveria um rebanho e um pastor, o pastor estava com letra minúscula. Amém? Então, por isso estava se referindo a Paulo. E agora aqui Pedro se refere a Cristo, a Jesus, como pastor com P maiúsculo. Amém? Então, olha, estáveis desgarrados como ovelhas. Então, amado, você sempre foi ovelha, tá? Não tem como um lobo se transformar em ovelha. E não tem como uma ovelha se transformar em lobo. Tem como uma ovelha viver com atitudes de lobo. Mas jamais ela vai ser lobo, ela vai ser sempre uma ovelha. Amém? E tem muito lobo que tenta ter atitudes de ovelha. Mas chega uma hora que a lã ela cai e revela quem que está ali debaixo daquela lã. Amém? O lobo ele é sempre desmascarado pela palavra da graça de Deus. A graça sempre vai desmascarar um lobo no meio do rebanho de Cristo. Amém? E o lobo ele não entende não. Não entende. Ele não entende, ele reclama com o pastor, ele retruca com o pastor, ele fala que o pastor está errado, que não é bem assim. Ele está sempre querendo achar alguma intriguinha, alguma coisa. Não, porque não é bem assim, porque eu acho que não é assim, porque eu não sei não, porque o pastor acha que está fora. O lobo ele é assim. Ele sempre, porque ele não aceita. Ele não aceita as coisas de Deus. Quem aceita as coisas de Deus é a ovelha. O lobo não aceita. Amém? Então vamos continuar aqui. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, o rei, eu pulei Colossenses? A pastora está me alertando aqui que eu pulei um texto. Então vamos lá, pastora. Posso pular, não. Eu não li Colossenses? Hã? Então, por favor, coloca para mim. Vamos ler primeiro de novo, para que a igreja possa acompanhar o raciocínio. Efésios 2, 11 e 13, que eu li. Amém? É o texto anterior, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ok? Colossenses 2, 13 e 14. Isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Obrigado, pastora, de você ter aqui me alertado, porque isso aqui é muito importante e Deus quer que isso fique bem registrado no coração das suas ovelhas. Perdoando todos os nossos delitos. Isso é maravilhoso. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, olha o que ele fez por nós, não é? Olha a salvação que nos alcançou, o perdão que nos alcançou, o perdão total, amado, de todos os nossos delitos, nossos pecados. Então, por isso nós declaramos: uma vez salvo, salvo para sempre; uma vez selado, selado para sempre; uma vez em Cristo, Cristo para sempre; e uma vez perdoado, perdoado para sempre. Nós temos base bíblica para poder confessar e afirmar isso. Nós não estamos dizendo isso por soberba ou achamos que é isso. Não, está escrito. E se está escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós podemos ir para Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo aqui: o rei, eu passei por provas, eu passei por tribulações, eu passei por dificuldades, eu passei por ataques, eu passei por traições, eu passei por humilhações, eu passei por perseguições. Eu fui humilhado pelos judeus, fui perseguido pelos judeus. Eu passei por tanta coisa, por tempestades em alto mar. Eu padeci por amor à igreja de Cristo. Mas eu nunca virei as costas para Deus. Eu não fui desobediente à visão celestial. Amado, isso é lindo. Isso é lindo. Por isso ele pôde dizer: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo tinha a convicção, Paulo tinha a certeza de que a vida dele estava nas mãos de Deus. E que Deus o levava, que Deus o guardava, que Deus falava pela boca dele, que Deus curava pelas mãos dele. Então ele tinha esta convicção. E por isso ele pôde dizer publicamente num testemunho: eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor nos deu esta visão. O Senhor me deu esta visão celestial. E nós estamos indo aqui para 8 anos, obedecendo esta visão celestial. Nós estamos indo para o 5º ano como igreja. E mais 3 anos que nós estivemos aqui em obediência também a esta visão, como núcleo de estudo, nos aperfeiçoando, esperando a aprovação de Deus para nos tornar uma igreja estabelecida aqui na cidade de Pauçu. E eu louvo a Deus, amado, por tudo que o Senhor tem feito através desta graça que nos alcançou. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, vida das famílias que o Senhor trouxe a este aprisco, porque só a graça liberta. Só a graça liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só a graça de Deus tem o poder de libertar, porque só a graça é a verdade de Cristo ressuscitado. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, aleluia, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
O nosso ministério tem uma visão. Amém? Nós obedecemos a visão que foi dada a Paulo. E nós obedecemos esta visão com temor e santo tremor. Porque nós entendemos quão grande é esta visão, esta revelação. Em Atos 26, 27 e 29 diz: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Se ele falou isso, acredito, com um tom irônico. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou. Aleluia. Aleluia. Show canterei calabas. Aleluia. Porque Paulo sabia quem ele era em Cristo. Paulo sabia da alegria que ele tinha em Cristo, mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às algemas, porque ele estava ali preso diante de um rei. Mas olha a ousadia de quem conhece o seu Deus. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então o desejo de Paulo era esse, de fato. Ver todos os ouvintes convertidos à graça de Deus. Mas ninguém, amado, tem o poder de persuadir ninguém. Ninguém tem o poder. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Se Deus não te trazer à igreja aqui no domingo, eu não tenho esse poder. Se Deus não te traz de volta a esta casa, amado, eu não tenho esse poder. Agripa resistiu por quê? Porque ele não era ovelha. Depois de tudo que Paulo testemunhou e falou, amado, se ele fosse uma ovelha, ele teria sido batizado com o Espírito Santo. Mas ele não cedeu. Por quê? Porque não era ovelha. Então essa questão, assim, olha, por pouco você não me convenceu, não existe. Quem convence é Deus. Se Deus não convenceu este rei através da boca de Paulo, este rei era um filho da perdição. Então nós fomos convencidos. Diga, eu fui convencido. Quem te convenceu foi Deus. E agora, obedeça. Se ele te convenceu, ouça. Se ele te convenceu, obedeça. Porque para isso você foi chamado. Para obedecer. E eu vou para a reta final com Romanos 9, versículos 15 a 18, que diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer
e também endurece a quem lhe apraz. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que não obedece a homens. O Deus que não faz o que o homem quer. Esse é o Deus que faz conforme lhe apraz. O verdadeiro, esse é o verdadeiro Deus. O soberano, o Rei de reis, Senhor de senhores. Aquele que tem misericórdia de quem quer ter. E endurece a quem quer. É esse Deus que nós servimos aqui. O Deus majestoso. O Deus, amado, que é todo poder. Ele é todo poder. Ele está acima de tudo e acima de todos. Deus justo. Deus reto. Que não erra. Que não falha. Um Deus perfeito. A sede espiritual que havia no coração de Paulo quando ele diz para o rei: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou. Então, esse desejo que Paulo tinha no seu coração, esse desejo ardente, amado, é um desejo que está no coração de todo pregador da graça de Deus. Eu tenho esse desejo. Esse forte desejo, sabe? De que todas as pessoas que ouvem esta palavra sejam livres das escamas. E que sejam transportadas das trevas para a luz. Mas eu bem sei que é Deus quem opera. Eu bem sei que é Ele quem convence, não sou eu. Eu não tenho esse poder. Eu estou aqui respondendo a um chamado. Eu estou aqui respondendo aquilo que Deus determinou para a minha vida nesta terra. Anunciar, pregar a verdade. Assim como Paulo. Paulo falou ali por horas. Porque a minha missão é pregar. A missão de Paulo era pregar. Era anunciar a graça de Deus. Mas entendendo que é Deus quem convence. Então aqueles que já tiveram os seus olhos espirituais iluminados, ouça. Importa agora obedecer. Aqueles que já tiveram os seus olhos espirituais iluminados, aqueles que já saíram das trevas para a luz, aqueles que têm uma nova vida em Cristo, aqueles que sabem o seu chamamento, e sabem o que estão fazendo aqui nesta terra, importa agora obedecer. Não ser desobediente à visão celestial. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Senhor, a tua palavra foi semeada, a boa semente, Jesus, foi semeada nesta noite. E eu creio, ó Deus, que ela caiu em terra boa. Daqueles que
me ouviram aqui, Senhor, na tua casa, aqueles que me ouviram nos seus lares por meio da internet, e que são também, ó Deus, deste aprisco, que já estão aqui plantados nesta casa. Eu creio, Senhor, que esta palavra dará o seu fruto, porque são aqueles que ouvem a tua voz e compreendem, Senhor. Por isso eu te agradeço por estes que já tiveram os seus olhos iluminados. Mas oro, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram os olhos iluminados, e que certamente o Senhor fez chegar esta palavra aos seus corações, que certamente esta palavra chegará aos corações destes, ó Pai, para que compreendam, para que entendam e sejam transportados das trevas para a luz. Que cesse, ó Deus, na vida destes toda cegueira espiritual. Assim eu oro, Deus. É o desejo do meu coração, assim como Paulo, ver todos que o ouviam, Senhor, vivendo como ele, vivendo e sentindo o que ele vivia e sentia. Assim como eu estou aqui neste momento, Senhor, com meu coração transbordando de alegria, com meu coração, Senhor, feliz. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande amor que nos alcançou. Assim, nós terminamos, Jesus, esta nossa reunião, orando e clamando por todos aqueles, ó Pai, que o Senhor tem já um propósito estabelecido de conversão, para aqueles que o Senhor já ordenou estarem aqui conosco, aqueles que o Senhor já determinou, Senhor, que vão caminhar junto conosco. Que assim seja, Pai. Que estes venham obedecer à visão celestial. Que estes venham conhecer a visão celestial. Que venham, Senhor, viver o teu propósito e o teu desígnio. Eu creio, Pai, esta palavra não voltou para ti vazia. Eu creio que ela neste momento está movendo, porque é o Senhor quem convence, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz toda a obra, e nós estamos aqui a teu serviço. Nós estamos aqui para te servir. Estamos aqui, Senhor, para te obedecer, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Somos gratos por todo o bem que o Senhor já fez a nós e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga: a Jesus toda a glória.